Bíblia Sagrada na mão, abra comigo no livro do profeta Obadias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 17. Obadias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode estar falando com Deus enquanto você acha. Pastor, onde está Obadias? Obadias já é o 31º livro da Bíblia. Ficou fácil agora, né, pastor Valdir? Está difícil, piorou um pouquinho. 31º é o menor livro do Antigo Testamento. Tá? Né? Os irmãos que fizeram a escola bíblica aí aprenderam, né? E Deus colocou essa palavra no meu coração. Amém? Eu prego em 20 minutos. Quem acredita diz amém. Glória a Deus que tem gente que acredita. Amém? Não vou me estender muito não, tem batismo nas águas, tem muita festa ainda para acontecer. Quem gosta de festa diz amém. Oh, aleluia. Obadias, versículo de número 17. Pastor, não tem capítulo Obadias? Não, é o único capítulo. Né? Você pode ler, não é errado você ler capítulo 1, versículo 17, né? Mas você pode só ler versículo 17, tá bom? Quem ainda está procurando diz, estou procurando. Ô, professor nosso procurando, né? Vamos esperar, né? Pode ler? Então tá bom. Olha o que diz a palavra de Deus. Você viu? Que honra? Não, pode ler, pastor, eu já sei que está escrito. Esse é o nosso professor de escola bíblica, né? O Senhor diz, mas no monte Sião, o lugar santo, alguns conseguirão escapar. O povo de Israel possuirá de novo a terra que eu lhe dei. Os povos de Judá e de Israel serão como labaredas de fogo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eles destruirão os descendentes de Esaú como fogo devora a palha. E nenhum dos edomitas escapará. Eu, o Senhor, falei. Amém? Vamos ler de novo? O Senhor diz, mas o monte Sião, o lugar santo, alguns conseguirão escapar. O povo de Israel possuirá de novo a terra que eu lhe dei. Os povos de Judá e de Israel serão como labaredas de fogo. Eles destruirão os descendentes de Esaú como fogo devora a palha, e nenhum dos edomitas escapará. Eu sou o Senhor e falei. Amém? Feche os teus olhos, peça agora para o Espírito Santo falar no seu coração poderosamente em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero louvar o teu nome e eu quero te agradecer por esta noite, ó Pai. Por podermos estar na tua presença, apresentar a ti, Senhor, os louvores, a adoração, ó Pai querido, ou seja, colocamos no teu altar, Senhor, ali a lenha para que ela pudesse realmente ser queimada. Ali nós podemos entender, Senhor, que o azeite também, o incensário, ele foi aceso, Pai. Ali comemos do pão da Tua presença e através de tudo isso, Pai querido, chamamos a Tua atenção para que o Senhor poderosamente possa falar nos nossos corações, nos corações de quem está na sua casa, nos assistindo, que o Senhor possa alcançá-los, ó Pai, de uma forma poderosa. Eu te louvo, meu Deus, e quero te agradecer em nome de Jesus. E quem crê diz amém. E você pode tomar o seu assento dando um glória a Deus bem forte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha para mim aqui, olha para cá, preste bem atenção. Evite ficar conversando agora. Deixa Deus falar com você. Jerusalém ela foi conquistada pela Babilônia. E os edomitas, povo que morava no país de Edom, ao sul de Judá, não somente se alegraram com a derrota dos israelitas, mas também ajudaram o inimigo e aproveitaram a oportunidade para roubar e levar consigo os bens dos moradores de Judá. Um momento em que o povo de Israel, eles se tornavam cativos pela Babilônia. Ali então, o povo de Edom, os edomitas, eles se levantam contra o povo de Deus, contra o povo de Israel,
Ali eles saquearam o povo de Israel. E para você entender o porquê que tem essa guerra, o povo de Edom, eles são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Jacó, que tem toda a sua descendência ali como povo eleito, sacerdócio santo, povo de Deus, onde Deus acaba levantando e ungindo ele para conduzir o povo a uma promessa, uma terra de promessas. E é através dessas promessas que Deus acaba trazendo para o povo ali de Jacó, que através disso também Deus acaba estabelecendo as tribos, e através das tribos as bênçãos, elas são conquistadas, e o plano de Deus acaba se formando aqui na terra. Por um período, Deus faz com que, através da desobediência do povo, Deus leva o povo a um cativo babilônico. E quando Deus faz com que o próprio povo desse, através da desobediência que eles estão vivendo, eles acabam vivendo uma situação onde o seu próprio, vamos dizer assim, a sua própria parentela, seus primos, vamos dizer, né, pastor Valdir? Acabam se levantando contra eles diante de uma bênção que eles tinham por Deus. É muito importante você entender essa introdução da palavra, porque a nossa vida também acontece dessa forma. Deus, ele se levanta para ser pai de multidões. Amém? Mas nem todos querem servir a Deus e colocar a sua vida aos pés do Senhor, realmente entregar a sua vida diante da presença dEle, para poder realmente ser chamados filhos de Deus. O que está acontecendo aqui na igreja nessa noite é realmente a decisão de que duas pessoas tomaram a decisão de ter uma atitude de colocar a sua vida diante de Deus para poderem serem abençoados pelo Senhor, para poder viver as promessas de Deus. Não quer dizer que essas pessoas, que o Alex e a Vivian, que vão passar pelo batismo nas águas, e assim também nós que já passamos pelo batismo nas águas, nós vamos ser isentos de provações, de lutas que nós vamos passar pela nossa vida. Mas a grande diferença é que mesmo em meio às lutas que nós vamos viver, existe uma palavra, porque aqueles que estão em Cristo serão mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, uma aliança em que nós fazemos, uma aliança que temos com Deus, através da nossa vida, do seu jeito, da forma com que você faz, da maneira com que você expressa o seu coração, não importa as situações que você tem vivido, basta apenas você realmente acreditar que Deus, que você entregou a sua vida, que você confia nele, ele pode todas as coisas. Essa aliança, ela foi dada por Deus através de Jacó e os seus descendentes. Onde outrora as pessoas de outro povo, que aqui nós estamos dizendo, a geração de Esaú, eles não queriam realmente viver diante dos princípios, dos mandamentos, das leis de Deus, e a palavra de Deus, as bênçãos de Deus, não eram alcançadas até eles. Por isso se torna-se um povo inimigo. Povo inimigo que a gente trazer, se nós trouxermos, pelo mundo espiritual, nós vamos entender que nós também temos um inimigo no mundo espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Na última palavra que eu preguei muito sobre isso, falei sobre isso, falando que nós vencemos essa nossa guerra através de oração, jejum e também através da palavra de Deus. Se vivemos através da palavra, o nosso inimigo ele vai ser derrotado em tudo aquilo que ele se levantar. Quem crê nessa palavra diz amém. O povo aqui, eles estão vivendo diante disso. Além de estarem cativos no período babilônico, eles têm um inimigo que afronta eles. Quantas vezes na nossa vida parece que as coisas elas não estão indo bem, as coisas elas têm se levantado, parece que aquilo que nós buscamos verdadeiramente, como palavras de vitória ou motivação para as nossas vidas, parece que as coisas estão dando tudo errado. E alguém aqui também já mencionou em algum momento desse que você passou na sua vida e fala, já bastasse o que eu estou passando agora, parece mais isso? Quem já viveu isso diz amém. A gente vive isso. Nossa, tanta coisa se levantando, e além de todas as coisas que se levantam contra a minha vida, tudo isso que eu passo, mais essa agora. Quantas pessoas que às vezes vivem um problema, às vezes na justiça, ou então financeiro, aí parece que acrescenta alguma coisa sobre uma doença que vem, ou alguma outra coisa familiar, ou algum problema que estava em oculto lá atrás, que você não sabia, de repente vem à exposição, vem à tona sobre a sua vida, e você menciona sobre isso.
O povo aqui de Israel, o povo de Deus, sacerdócio povo escolhido de Deus, estavam vivendo por situações que eles sabiam da promessa, sabiam da herança, sabiam daquilo que Deus realmente tinha aberto para eles, mas por um momento eles estavam cativos, ou seja, estavam vivendo num período babilônico, ali num período onde eles estavam, Deus tinha virado as costas para ele, podemos dizer assim, devido à desobediência. Aí o povo, os descendentes de Esaú, que são da terra de Edom, ou seja, os edomitas, ao sul de Judá, um povo que aproveitou daquela situação, daquela fragilidade do povo de Deus, do povo de Israel, foi lá, se levantou contra eles, e a Bíblia mencionou, eles roubaram, eles saquearam, invadiram as suas propriedades, fizeram ali arrasos contra esse povo. Como que você se sente numa situação como essa? A palavra de Deus, ela vem para trazer uma reflexão para a minha vida e para a sua vida. Porque quantas vezes nós sofremos perseguições, quantas vezes nós sofremos lutas, quantas vezes nós sofremos situações sobre a nossa vida, e nós voltamos a Deus e falamos, Deus, se eu sirvo ao Senhor, por que o Senhor permite com que essas coisas passem pela minha vida? Alguém já falou isso com Deus? Se você tem coragem, levante sua mão e fala, eu já falei, pastor. Não é? A gente vira para Deus e fala assim, Deus, eu sirvo ao Senhor, eu canto hinos na igreja, eu prego na tua palavra, eu entrego os meus dízimos, a minha oferta na tua presença, eu faço sacrifícios, participo do relógio de oração da igreja, faço tudo, e por que as coisas elas se levantam contra mim? Primeiro de tudo, quando nós questionamos a Deus, falta a nós o conhecimento. Porque jamais uma pessoa que tem o conhecimento da grandeza e do poder de Deus, e vive através dos seus mandamentos, vive através da palavra de Deus, jamais pode questionar a Deus. Nós vamos ver a história de José. Alguém que tinha uma promessa de Deus, mas foi vendido pelos seus irmãos, virou escravo, virou prisioneiro, foi ali realmente humilhado, foi ali passando por uma situação sobre a sua vida. Mas o que ardia no coração dele era viver a promessa de Deus. O que eu quero dizer para você, igreja, nessa noite, é que realmente você possa descobrir aquilo que o Senhor Ele tem para você, aquilo que o Senhor tem te chamado realmente, e que isso possa realmente fervorosamente arder no seu coração, para que nada possa te tirar da presença de Deus, que realmente você possa entender e conhecer a grandeza de Deus sobre a tua vida, e através do poder de Deus, de você reconhecendo aquilo que Deus realmente Ele é, nada vai fazer com que você seja derrotado. Olha para mim aqui, pode ser que você esteja passando por situações na sua vida, que realmente você está a ponto de gritar por desistência, a ponto de você querer abandonar, a ponto de você querer abrir mão de todas as coisas. Eu quero dizer para você que Deus, Ele tem poderosamente uma palavra de vitória para você nessa noite. Não desista e permaneça com o coração fervorosamente em Deus, para que tudo se renove em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Um povo que estava de lado, Deus deixou esse povo de lado. Quando a gente fala deixar um povo às vezes de lado, vem a minha memória quando nós oramos a Deus e às vezes nós achamos que Deus não está ouvindo a nossa oração. Já aconteceu também com alguém isso aqui? Parece que eu oro, pastor, parece que eu clamo, mas as coisas não mudam. Parece que eu estou pedindo para Deus, eu estou levantando de madrugada, eu estou fazendo de tudo, mas parece que as coisas não mudam. Olha aqui o que está acontecendo com esse povo. O povo que o próprio Deus acaba deixando eles cativos. Mas os olhares do Senhor permanecem sobre esse povo. Por mais que esse povo ele se sinta realmente passando por situações difíceis de contra-ataque contra o inimigo, contra a tua vida, ou seja, tudo está se levantando contra esse povo. Estão invadindo as casas deles, estão saqueando, estão roubando eles. Eles estão clamando a Deus para que Deus realmente possa ouvir a sua oração, ouvir o clamor deles, para que Deus possa realmente abençoar. Deus levanta um homem chamado Obadias.
E aqui a gente pode ver que da maneira que Deus levantou Obadias, Deus também coloca palavras no coração de outros profetas que nós vamos ver a conclusão dessa palavra. A confirmação daquilo que Deus ele acaba falando. Uma das confirmações, eu gostaria que você me acompanhasse aí. Olha só o que diz no livro do profeta Isaías, capítulo 34, versículo de número 5. Isaías 34, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: a espada do Senhor está pronta no céu. O Senhor condenou o povo de Edom à destruição, e com a sua espada matará os edomitas. A espada ficará coberta de sangue e de gordura, como acontece com o sangue e a gordura das ovelhas e dos cabritos que são oferecidas em sacrifício. O Senhor matará os edomitas e os oferecerá como sacrifício na cidade de Borsa. Você também pode ler o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 49, versículo 7. Jeremias 49, versículo de número 7. A palavra de Deus, ela diz assim: o Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte a respeito de Edom: será que o povo da cidade de Temã perdeu o juízo? Será que os seus conselheiros não sabem mais dar conselhos? A sabedoria deles acabou. Moradores de Dedã, virem e corra, fujam e se esconda. Eu vou destruir os descendentes de Esaú, pois chegou a hora de castigá-los. Olha só como que, por um lado, enquanto o povo clama a Deus: Senhor, olha para nós, ouve o nosso clamor, o Senhor não está ouvindo as nossas orações, o povo, os nossos inimigos têm se levantado contra nós estamos vivendo numa situação limitada, e o povo contrário tem vivido de uma forma que estão aproveitando. Sabe aquela situação que às vezes a gente vive, que a gente está orando por mudança, por transformação, e parece que os nossos inimigos estão tirando sarro de nós? Parece que é o mesmo período, é a mesma situação que esse povo está vivendo. Mas olha o que Deus está declarando através e que declarou pela vida dos outros profetas. Isaías declarou, Jeremias declarou: eis que eu me levanto contra o povo de Edã. Eu vou fazer com que a minha espada façam deles, com que eles sejam entregues como sacrifícios, como carneiros, como ovelhas, como bois. Ou seja, Deus ele se levanta para entregar a vitória nas nossas mãos. Eu quero dizer para você colocar as suas mãos assim, ó. Estenda suas mãos para frente, como se você fosse receber algo de alguém nessa noite. Eu quero dizer para você nessa noite, através do Espírito Santo de Deus, que Deus possa colocar nas tuas mãos todos os inimigos que você tem enfrentado, e através daquilo que Ele coloca nas tuas mãos, fecha as tuas mãos agora, você possa declarar: a vitória está na minha vida através de Jesus, através do sangue de Jesus, e quem crê nessa palavra diz amém. Ou seja, eu preciso realmente acreditar e confiar que quem está no controle da minha vida, quem está no controle da situação que eu realmente vivo, é Deus. Por isso que nós não podemos abandonar, por isso que nós precisamos clamar, mesmo que nós estamos limitados, mesmo vivendo uma vida realmente às vezes acuada, Deus ele tem todo o poder para a qualquer momento virar a chave e a história da sua vida. O que tem te afrontado? Quais são as situações que têm se levantado contra a tua vida que às vezes tira o seu chão? Uma causa na justiça? Situações às vezes que chega para você um receituário ou uma informação de um diagnóstico através de um exame que você fez que acaba tirando o teu chão? Ei, a palavra de Deus ela fala assim, ó, no Monte Sião, como diz Obadias, no Monte Sião, ali o meu povo receberá a tua vitória. Sabe que nós fizemos um ato profético no mês passado? Pedidos de oração. Algumas pessoas falam assim: vou fazer meu pedido de oração, vou escrever no papel. Sabe onde está o seu pedido de oração hoje? Lá no Monte Sião. O pastor que está lá em Jerusalém levou o seu pedido. Então nós estamos debaixo daquilo que a palavra de Deus nos traz esperança. Se é no Monte Sião que Deus vai trazer a tua vitória, levanta a sua mão para o céu e creia, porque Deus vai entregar a tua vitória no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Ezequiel, capítulo de número 25, versículo 12 e 13 e 14. Vai mais rápido, vamos lendo aqui. Ezequiel, capítulo 25. Faça aí, eu leio aqui. 12, 13 e 14.
O Senhor Deus disse: o povo de Edom foi cruel na vingança contra Judá. E essa vingança fez com que a culpa de Edom aumentasse muito. Agora anuncio que castigarei Edom e matarei ali todos os homens e animais. O povo será morto na batalha e eu farei Edom virar um deserto, desde a cidade de Temã até Dan. Por meio do meu povo de Israel, eu me vingarei de Edom, e ele fará Edom sentir a fúria da minha ira. Os edomitas saberão o que é sofrer a minha vingança. Eu, o Senhor Deus, falei. É um recado de Deus para a sua vida? Olha para mim aqui, ó. Ó, minha mão soa. O temor é isso que eu vou dizer para você. Creia em Deus. Acredita realmente no poder de Deus sobre a tua vida. Esse Deus, da mesma forma que Ele tem maneiras de agir sobre a tua vida, tudo aquilo que tem se levantado contra você, vai receber a fúria de Deus. Não faça justiça pelas suas próprias mãos. Não queira realmente fazer e alcançar a vitória pela sua força. A sua força, ela vem de Deus e no poder do seu santo e poderoso nome. Vou falar novamente isso. A resposta da tua vitória está da maneira que Deus vai te entregar e vai mostrar para você que dos teus inimigos Ele está cuidando. Teus inimigos têm tirado o teu sono? Seus inimigos têm tirado a tua paz? Seus inimigos têm roubado? E quando eu falo de inimigos, são as coisas adversas da tua vida que você já apresentou a Deus. Deus está te trazendo uma resposta da tua oração nesta noite. Presta bem atenção, igreja. Confie em Deus e deixa com que Deus ele se levanta contra os inimigos que tem usado da sua fragilidade. Se coloca na presença de Deus, em oração, em jejum, em consagração, em salas de adoração. O que é salas de adoração? Você cria um ambiente para você prostrar a adoração verdadeira a Deus, para que você realmente possa entender e não se preocupar a forma com que os teus inimigos eles se levantam contra você. Da mesma maneira que eles vão se levantar, a palavra de Deus, ela diz, como disse Obadias para o povo de Judá, para o povo de Deus, para o povo de Israel. Eu quero dizer para você que Deus está me levantando nessa noite para dizer: deixa que dos teus inimigos Deus cuida. Deixa de que aquilo que está se levantando contra você, Deus cuida. Deixa que aquilo que você está enfrentando lá na justiça, que você realmente sabe que estão fazendo injustiça com você, Deus cuida. Deixa com que as enfermidades que têm se levantado contra você, Deus cuida. Deixa com que aquilo que está tirando o teu sono, pode voltar a dormir, pode ficar em paz e creia que Deus está cuidando. Aleluia! Deus ele está cuidando de você, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando dos teus filhos, Deus está cuidando, mas qual que é a nossa parte diante disso, pastor? Ter uma vida voltada a Deus. Nessa noite eu quero fazer esse convite para você. Se você está distante da presença de Deus, se mesmo você tem vindo aos cultos, participado dos cultos, mas às vezes a sua vida lá fora não tem sido realmente uma vida entregue a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Vou falar novamente. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Eu falei que pregava em 20 minutos. Glória a Deus. Deus realmente possa falar no profundo do seu coração nessa noite. E realmente você possa refletir aí. Eu gostaria que você refletisse. Nós vamos cantar uma canção, um louvor, já vamos para o batismo nas águas. Mas que nesse momento você possa entender como tem sido a sua vida diante de Deus. Como que você realmente tem colocado a sua vida diante da presença de Deus. Isso para o mais novo até o mais ancião. Através dessa reflexão eu posso entender. Eu posso entregar mais para Deus? Eu posso viver mais uma vida diante do Senhor? Eu posso querer viver realmente
os desejos do Senhor, daquilo que, às vezes, das coisas do mundo, outros compromissos, outras coisas com que me impede de estar na presença dEle. Existe um versículo na palavra de Deus que diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Olha só. Eis que estou à procura de verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Se o Senhor estiver olhando aqui, e eu creio que está olhando para este lugar nesse momento, temos verdadeiros adoradores aqui que o Senhor pode encontrar nessa noite? Às vezes você pode falar, às vezes eu tenho pisado na bola com Deus. Às vezes está faltando alguma coisa para realmente o Senhor poder me enxergar como verdadeiro adorador. Mas através da manifestação da graça, da misericórdia e do poder de Deus, essa noite o Senhor pode achar o seu coração como um verdadeiro adorador. Você pode fechar os seus olhos por algum momento? Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Às vezes, aquilo que tem se levantado contra a tua vida, os teus inimigos que têm se levantado contra você, tem feito situações para você viver limitado, para querer fazer você desistir, para querer fazer de você não viver uma vida diante da presença de Deus. Mas existe um Deus que te ama. Existe um Deus que verdadeiramente Ele está olhando para você agora, para o seu coração, e através daquilo que você vai se declarar para Ele agora, você que está me assistindo na sua casa também, você possa entender que Ele vai cuidar dos teus inimigos. A palavra de Deus diz que por um caminho que eles vier, por 7 caminhos eles vão fugir em nome de Jesus. Então fala com Ele agora, fala para Ele. Fala, Senhor Jesus, eu me coloco diante do Senhor, ó Pai. Entrega agora o seu coração, fala o seu nome. Fala, Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida.